De volta com a nossa entrevista de hoje, frente a frente com o vereador mais votado de Montes Claros, Cláudio Prates. Ô Cláudio, você não foi eleito no Palanque do Rui, mas o que você espera do governo dele? Você já teve, inclusive, ele já teve uma reunião com os vereadores eleitos. Isso. Você tem alguma esperança que ele possa ser melhor do que o atual? Com certeza. Acho que é a minha esperança, a esperança de todos nós, que ele possa fazer uma administração diferenciada. A gente sabe que potencial intelectual, projetos, um idealismo existe nele. Então basta ele querer. Obviamente que ele vai encontrar uma situação adversa muito grande, sobretudo a questão econômica. Não é possível tantas promessas de campanha serem cumpridas tão rapidamente. A gente percebe que existe um passivo, né, econômico, o débito da prefeitura, a máquina administrativa está muito inchada, e isso inviabiliza que uma administração ela consiga realizar o mínimo necessário que a população espera. Mas eu acredito muito. Essa reunião que os vereadores eleitos, né, foram convidados para ter com ele, exatamente para ouvir dele as suas propostas, os projetos, suas ideias, causou em todos um sentimento muito positivo, de entender que há uma boa vontade, há uma intenção. E o que me chamou muito a atenção, Jorge, foi exatamente, e eu queria ouvir isso, e essa é a minha expectativa, de que a relação do Executivo com o Legislativo Municipal seja muito republicana, sabe? Seja muito democrática e respeitosa, entendendo que, à medida em que o Legislativo for valorizado, respeitado e dado o valor devido que a Constituição garante, automaticamente quem ganhará é o Poder Executivo. Então, a minha expectativa, com muitas adversidades, o Rui Muniz conseguirá fazer um bom mandato. Espero, torço, e da minha parte, no que for depender como legislador, como vereador, estarei para servir a comunidade, né? E, obviamente, ter essa relação harmônica com o prefeito. Nessa conversa que o Rui teve com vocês, não se falou em nenhuma troca de favores, não, né? Porque o Claudinho da prefeitura, eu entrevistei ele agora recentemente, e a preocupação dele é exatamente os compromissos que os candidatos fazem e que depois a prefeitura é que tem que atender. Exato. Então, o Claudinho acha muito difícil o Rui ter condição de fazer um enxugamento na folha da prefeitura. Na conversa que vocês tiveram, conversou-se alguma coisa sobre isso? Não, o que foi conversado a respeito disso, né? Até porque é uma reunião inicialmente de um primeiro contato, então não se avançou tão profundamente nesses temas. Mas o que é senso comum, eu penso que essa nova Câmara, a maioria dos vereadores que foram eleitos, ele já traz um perfil um pouco diferente. Foram pessoas que foram eleitas... Mas os que se reelegeram são vereadores que têm um perfil governista. Uhum. Perfeito. Você pode pegar eles aí, todos eles sempre estiveram com qualquer prefeito. Exato. Mas eu penso que hoje já é um grupo que, se você olhar, ele acaba sendo minoria nessa Câmara. Então a gente percebe que... Eu penso que eles têm até a oportunidade de repensarem, né, aqueles que, de fato, se utilizam desse modelo, repensar a sua forma de legislar, porque eu penso que a longo prazo, a médio prazo, essa forma, e é isso que eu quero acreditar, até pela eleição dos novatos e a minha eleição também, que as pessoas já não aceitam mais esse modelo de política de troca. E eu penso que o prefeito, ele, embora não tenha dado isso de uma forma muito explícita, mas ele concorda piamente com isso, que é preciso que a gente rompa com esse modelo, porque senão vai ficar inviável a sua administração. Essa máquina engessada, com trocas de favores, com empregos para garantir que a pessoa continue no poder, o apoio político. Então, eu penso que isso aí é um modelo que cada vez mais ele vem perdendo espaço. E, assim, você como vereador, você vai para caminhar junto com o Rui, brigando por quais obras que você acha mais importante para Montes Claros? Jorge, Montes Claros está fazendo muita coisa, mas o que você acha mais importante assim nesse começo? Olha, inicialmente é o seguinte, algo crônico, né? Porque isso é algo que lida diretamente com a vida das pessoas. Em qualquer enquete que você fizer, as prioridades são saúde e educação, né? Não há dúvida. Então é preciso encontrar um caminho
rápido para encontrar soluções para a educação. A gente tem uma situação na educação, na saúde da cidade que precisa ser imediatamente repensado, ao lado da educação. Um terceiro item seria a questão da segurança pública, que ela, de alguma forma, está ligada a várias... Você conhece bem. Muito bem. E aí eu penso que essas ações, elas muitas vezes têm que estar linkadas a várias secretarias que até então não eram muito valorizadas. Por exemplo, o esporte. O esporte, eu não sou contra o esporte de grande nível, como já tinha a questão do vôlei na cidade. Acho interessante dar visibilidade para a cidade. Mas eu não concordo com isso na medida em que você não tem também projetos de esporte, valorizando o esporte dentro das comunidades, sobretudo as mais carentes. Você tem ali escolinhas de vôlei, de teatro, de dança, de música, forma de envolver, porque a diminuição da violência, a criminalidade, ela vai diminuir na medida em que você valoriza os projetos sociais, a cidadania, criando um mecanismo de geração de fonte de renda nas famílias. Então não adianta você ter a cidade conhecida nacionalmente por um vôlei, quando você também não forma jogadores. O que você quer dizer é o seguinte, os 900 mil reais que se gastava por ano com um time de vôlei pode ser gasto muito mais em pequenos projetos que atendam ao jovem. Não tenho dúvida disso. E concordo que isso seria quase natural. Se você começa a fomentar pequenos grupos de futebol, valorizando tantos voluntários que trabalham de graça hoje, professor de educação física que montam escolinhas em periferias, e que ali sem receber nada. E se você valoriza esses profissionais, porque já existe trabalho, João. Mas você tem alguma dúvida que esse time de vôlei foi montado para eleger o filho do prefeito? Pois é. Você tem alguma dúvida disso? Na minha opinião, esse time de vôlei, ele havia por trás dele uma segunda intenção, não tenho dúvida disso. Deu visibilidade para a cidade? Deu, mas infelizmente após ter sido conseguido alguns projetos que talvez estavam vinculados a ele, aí realmente o projeto parece que foi abandonado. E aí, infelizmente, quem perde toda a cidade, né? Que além de ter perdido um vôlei que de certa forma trazia uma visibilidade para a cidade e muitas pessoas estavam empolgadas, aí automaticamente você nem o time grande e nem os pequenos você já não tem mais os projetos. Então eu acredito isso, sabe? Acredito muito que projetos preventivos. O trânsito, Jorge, de Montes Claros hoje é um caos. Eu tenho, para mim, que eu não tenho esses dados estatísticos. Nós sabemos que morreram mais de 100 pessoas esse ano vítimas de guerra do tráfico, sobretudo do crack. Eu tenho para mim que se buscarmos os dados do trânsito número de mortes do trânsito maiores, de pessoas de motociclistas, quantos morrem por dia, que esses dados não são elencados. Então, o trânsito de Montes Claros hoje, talvez ele mata muito mais que muitas guerras civis que acontecem em vários países. Os trânsitos de Montes Claros. Então, isso precisa ser repensado. E isso tudo, se você olhar bem, é a questão da educação. Não adianta só colocar semáforos, radares e... É preciso fazer um trabalho. Por que algumas cidades brasileiras, quando a pessoa chega na faixa de pedestre, as pessoas param? Porque ali houve um trabalho de educação, obviamente também com a fiscalização. Por que todo mundo usa cinto de segurança hoje e capacete? Porque em algum momento o governo quis fazer, e aí vieram as campanhas e vieram também as cobranças, e essa combinação ela dá resultado. Então é preciso querer, a vontade política de quem detém essa capacidade. Quando a vontade vem de cima, a coisa começa a acontecer. Eu tenho um exemplo, eu vou muito a Uberaba, tenho uma cunhada que mora lá. Lá ninguém para em estacionamento proibido, porque se parar, meu filho, na hora que voltar, o carro já foi rebocado. É exatamente isso. Agora aqui o que você mais vê é carro parado em placa de proibido, porque não acontece nada. Exato. Então eu acho que a sociedade precisa discutir essas situações, mas isso daí é preciso que venha de cima, que haja um querer do executivo e do legislativo. Pense junto. Então, minhas ações vão ser muito voltadas para isso, sabe, Jorge? Eu penso que o gabinete, ele tem que sair, o vereador, o prefeito tem que sair do gabinete e ir ao encontro das pessoas. E isso não é apenas figura de retórica, não. Se você olhar, por exemplo, eu acredito muito na justiça itinerante. Então, eu morei na Amazônia, pela Polícia Federal, então lá eu via juízes indo de barco às cidades ribeirinhas para tentar levar um pouco de justiça ao cidadão. Então, eu acredito nisso, né? E meu mandato, espero, ele seja marcado por isso, sabe? De estar ali ao encontro das pessoas para sentir que o mandato não é um mandato de gabinete, né, de 2 reuniões semanais, mas é um mandato de levar a população para trabalhar junto. Vamos reformar a praça pública, vamos juntos com a comunidade, fazer todo um movimento ali para que todo mundo cuide daquilo que eles ajudaram a construir. Então, pode parecer meio idealismo, mas é nessa linha que eu pretendo conduzir meu mandato. Você não acha que você conduzindo dessa forma, você pode ficar igual o Claudinho ficou nesse atual mandato, não? Meio relegado pelos outros vereadores que vão se sentir assim muito
por fora do que você está fazendo? Ô Jorge, eu tenho quase certeza que não, tenho uma plena convicção que não. Por quê? Porque você talvez vai ter a oportunidade de conhecer os novos vereadores que foram eleitos. Eu também, quando eu falo aqui, eu não estou criando um revanchismo aos reeleitos. Existem pessoas que foram reeleitos e eu respeito cada um, o trabalho que cada um desenvolve, né? Não estou aqui fazendo uma separação. Vários deles, inclusive, já estão na terceira ou quarta reeleição. Exato. Então, eu não estou aqui a fazer nenhuma crítica pessoal a ninguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pelos que eu conheço, dos novos que entraram, muitos deles comungam de pensamentos iguais ao meu. Quais, então, por exemplo? Olha, por exemplo, o Fernando, vou pegar o Fernandão do Anjo Futuro. O Fernando tem um trabalho belíssimo voltado para o social, para a saúde, no Hospital São Lucas. É um trabalho dele que já tem uma construção, já existe uma solidez. Eu tenho certeza que ele não espera manchar esse trabalho e a confiança que a população depositou nele, não fazendo uma administração responsável, uma legislatura responsável. A mesma coisa você tem outras pessoas, vou dar um exemplo aqui também do próprio professor André Ricardo, que embora ficou sendo conhecido apenas pelo fato de ter conseguido aqui o ônibus para a PAI, né? da PAI, eu já o conheço de muito tempo, de projetos sociais, de evangelização, tem vários outros projetos, muitos vão conhecer os seus projetos. Nós temos o Sérgio, que foi eleito, que faz um trabalho social na zona rural muito interessante. Você tem o Fábio Neves, que faz um trabalho belíssimo em Independência, como líder comunitário lá. Então, quando você vai aprofundar nessas pessoas, há pessoas que de fato têm um compromisso, né? Eu posso estar tendo justo, não estar citando outras pessoas aqui, mas quase todos eles, se você tiver a oportunidade de conversar... São pessoas que não se elegeram só por causa do salário. Não foram. Então, e é muito fácil você perceber isso, né? O próprio Rodrigo Cadeirante, quando você o conhecer, você vai perceber que pessoa fantástica, tem um trabalho social muito interessante na região do Maracanã. Então, assim, quem foi eleito tinha, vou usar garrafa para vender, tinha um trabalho, projeto por trás que garantiu a ele esse voto de confiança da população. Vamos mais no nosso último intervalo comercial e voltamos logo em seguida com o vereador eleito mais votado de Montes Claros, o Cláudio Prats. Um instantinho.